dia, tudo bem? 24 de setembro de 2025, última semana do mês de setembro do ano de 2025 e nós já estamos na primavera, hein? Olha só, nós já estamos na primavera. Eu sou Sônia Beth, eu sou assoterapeuta e bom dia, né? Bom dia para você que tá pegando o boi pelo chifre, tá? Bom dia, que a gente tem aí um dia com muitas coisas para fazer, com muitas coisas para realizar. E você está na Rádio Vibe Mundial, no programa Madrugada Astral. O dia ainda não amanheceu, né? São 5 horas da manhã, o dia não amanheceu. Hoje o dia amanhece, deixa eu ver aqui que horas. Às 5h57, então praticamente daqui a 1 hora, né? 5 horas agora, o dia ainda não amanheceu, mas a gente já pode agradecer por tudo que a gente vai receber hoje, né? E o propósito do nosso programa é justamente esse, é relembrar a importância e a grandeza da integração do masculino e do feminino sagrado que existe em nós, tanto os homens quanto as mulheres, né? É essa integração dessa polaridade de dar e receber, de cuidar, de oferecer, sabe? Então, é essa integração, a gente saber o momento de dar, a gente saber o momento de receber, a gente ouvir o nosso coração, olha que interessante. A gente ouvir um tambor, olha que interessante. Porque através dessa música do coração, do tambor, a gente entra nesse movimento de dar e receber, né? O coração não bombeia e não segura. Bombeia e segura, então. Para mostrar para a gente, que tudo bem, que tudo começa da luz. A luz não tem polaridade, não é masculino e não tem feminino. Mas para se manifestar, tem uma divisão em polaridade masculina e polaridade feminina, né? E daí, essa necessidade, né? Polaridade masculina oferece, polaridade feminina recebe, nutre tal e tudo mais. Não importa se você é homem ou se você é mulher, se você está num corpo de homem ou se você está no corpo de mulher, o importante é a gente fazer essas integrações, tá? Para não sofrer, né? Para buscar a cura do que a gente precisa. Porque se a gente extrapola no masculino, é ruim. Se a gente extrapola no feminino, é ruim também. Então, nós precisamos das duas polaridades. Mas antes, nós vamos fazer e vamos chamar a nossa veinha, né? Porque sem a nossa veinha, a gente não faz nada. Então, Salu Bananã, muito obrigada por estar conosco, muito obrigada por ser a matrona, vamos dizer assim, desse programa. A Totô Abaluaê, agradeço a presença, agradeço por nos ajudar nessa divulgação, nessa vibração de cura física, mental e espiritual. Se você tiver algum problema de saúde, faça a sua conexão com o Nanã, faça a sua conexão com o Baluaê. Eu gosto muito de acender uma vela lilás para Nanã, colocar um copo de água, uma vela branca e preta para o Baluaê, coloco um pouco de água e faço e agradeço os meus pedidos, né? Porque nós precisamos de cura. Nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento, de aprendizagem no que é viver no planeta Terra e a gente, por N motivos, a gente acaba adoecendo, né? A gente acaba adoecendo por preocupações, por estresse, por medo, por insegurança e por aí vai, né? Então, é importante a gente fazer essa conexão para que a nossa vida, sabe, siga da melhor forma possível, da forma mais equilibrada possível. E os pontos de força de Nanã, conforme a nossa mitologia, são as águas pantanosas, a lama do fundo dos lagos, dos rios, mangues, mares, águas tranquilas e paradas, né? Então, é aquela energia que chega perto da gente que realmente nos traz paz, nos traz tranquilidade frente aos problemas da vida. Isso é muito importante, né?
Muito importante a gente parar, a gente respirar, para a gente poder enxergar a saída, né? Hoje eu li uma coisa importante, estava dizendo assim, você pode estar ali envolvida de problemas por tudo quanto é lado, mas saiba que a saída está lá em cima. Então, se você fizer a conexão com o alto, se você fizer uma conexão com uma energia mais elevada, que no caso aqui, Nanã, Baloaê, se você fizer essa conexão, com certeza você vai receber uma orientação, você vai receber uma intuição do caminho a ser seguido. Depois é com você, né? Porque muitas vezes a gente recebe orientação, mas por N motivos a gente não segue. Aí não adianta, né? Pediu, tal, fez tudo, recebe orientação e não faz. Ah, não é nada disso, tá? Ah, eu não vou fazer isso, porque é isso, por aquilo, aquilo outro. Começa aquela conversa interna, né? E a gente acaba perdendo uma oportunidade de ajuda e depois reclama que não dá certo, né? Então, a partir do momento que a gente recebe essa orientação, o segundo passo é nosso. Porque se nós não fizermos, mesmo que a gente tenha recebido a informação, que nem sempre a gente recebe, né? Porque a gente fecha tudo quanto é canal de percepção e mesmo que recebe, a gente não leva para frente. Então, não acontece nada mesmo. Aí vai ser difícil. Então, vamos agradecer, vamos fazer os nossos pedidos, vamos agradecer a cura e vamos seguir em frente com tranquilidade, porque a energia de Nanã é essa, né? Dessa tranquilidade, de aceitação, de humildade. Humildade aqui, quando eu falo de humildade, não estou falando em pobreza. O significado de humildade para mim não tem nada a ver com pobreza, tá? A humildade, aquela coisa de você estar e fluir na vida. Aí sim, aí é outra coisa, né? Então, hoje é dia 24 de setembro, o dia amanhece às 5 horas e 57 minutos, com o Sol em Libra, no primeiro decanato, a Lua em Libra, no último decanato, o Sol bem no início, 2 de Libra, a Lua no fim de Libra, aos 30 graus, 29, 30 graus, e Mercúrio no meio, Mercúrio aos 11 graus de Libra. Veja só, tá? Nós estamos na primavera, que é um tempo de recomeço, de novos começos. Então, bem-vinda à primavera. E é interessante notar que esses três, o Sol e Lua e Mercúrio, que representam as nossas capacidades psíquicas mais próximas de nós, consciência, emoção e capacidade de raciocinar, de comunicar e de trocar, tá tudo no elemento ar, Libra, signo masculino do pensamento, da comunicação, que impulsiona novos processos. Olha que legal, né? Estamos na primavera, Sol, Lua e Mercúrio em Libra, nos impulsionando a novos processos, ao novo, tá? E se não tivermos medo, a gente flui com a vida, a gente flui nessa vibe, tá? E o elemento ar, dependendo da sua orientação espiritual, aqui eu vou colocar duas, ou seja, a das deusas, ou seja, a do xamanismo, ele representa uma orientação, nos pontos cardinais, né? Norte, sul, leste, oeste. O elemento ar, para o xamanismo, ele está relacionado com o norte, tá? Então, se você está mais ligada com o xamanismo, se volte para o norte,
No lugar onde você está, você não sabe onde é o norte? Pega o seu celular, entra numa bússola online, que a bússola vai te apontar a orientação norte, tá? Ela vai orientar toda norte, sul, leste, oeste. Então, ela vai te mostrar a orientação do norte. Então, dentro do xamanismo, né, dentro dessa orientação xamânica, essa orientação norte é a orientação do ar. Lá a gente encontra um animal de poder, a gente encontra o búfalo, tá? E representa a velhice também, representa a morte, representa espiritualidade, sabedoria. E quando a gente se volta para o norte com essa vibe, com essa intenção, é bom a gente se conectar e pedir essa conexão com a sabedoria ancestral. O que é sabedoria ancestral, Sônia Beth? É aquela sabedoria de todos aqueles que vieram que vieram antes da gente. Que pode ser da sua família, que pode ser da humanidade, pode ser de tudo, mas todos esses ancestrais, esses espíritos, né? essas pessoas, vamos dizer assim, que vieram antes de nós e que trouxeram alguma coisa, deixaram aqui para o nosso mundo um aprendizado, um desenvolvimento. E é se conectar com a espiritualidade, né? É agradecer. Você sabe que outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele disse o seguinte, que quando ele vai num determinado local, ele procura primeiro conhecer aquele local, energeticamente falando, porque ele gosta de chegar, pedir licença e honrar, sabe, os ancestrais daquele local. Olha que interessante, que pode ser de uma cidade, que pode ser de um bairro, que pode ser de uma casa, seja o que for. Mas ele chega, pede licença, procura fazer uma relação com os ancestrais daquele local. Olha que legal isso, né? Que é um ensinamento espiritual que a gente não conhece, né? A não ser, por exemplo, algumas pessoas falam, quando eu entro no mar, eu peço licença para entrar no mar. Quando eu entro na mata, eu peço licença para entrar na mata, né? E aqui ele amplia, seja uma casa, seja um bairro, seja um local, seja o que for. Né? Qual é a história daquele bairro? Quem viveu ali? O que trouxe? Então, ele procura, de uma certa forma, pedir licença e se integrar com os ancestrais daquele local. Achei muito interessante. Né? E o búfalo branco, nessa orientação, é um animal guardião. Representa a busca por conhecimento, o ciclo da vida e da morte. Agora, tudo na nossa vida tem a cura e também tem a ferida, né? Então, a ferida do elemento ar é o medo de fazer, é o medo de ter sucesso, né? É o medo mental, porque você pode ter o medo emocional, mas aqui a gente está falando de medo mental, né? Então, nessa questão. Então, se você está com medo de alguma coisa, volte-se para o norte, faça contato com os seus ancestrais, faça contato com o búfalo branco e bora! Tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Não é isso que a gente ouve? Agora, se você segue as deusas, no dia de hoje, que tá tudo ali, Sol, Lua e Mercúrio em Libra, signo do elemento ar, vire-se para o leste, tá? Vire-se para o leste agora, no nascer do sol, né? Antes do sol nascer. E a primeira coisa que deve fazer, que como o elemento ar ele está vinculado com a respiração, é se concentrar e respirar bem profundamente. Por quê? Porque a gente vai perceber que, na realidade, a gente não sabe respirar, né? É aquela respiração curta que muitas vezes não vai nem na barriga, não pega nem nosso corpo como um todo.
E essa respiração funda, profunda, nos ajuda, nos tira do estresse, né? Então você vê uma pessoa que vive no estresse, está ali vivendo no estresse, muitas vezes você conversa com ela, você passa a mão no braço dela, você percebe que ela está suando, um suor frio, né? Daí é importante, sabe, abraçar aquela pessoa e falar, olha, tá tudo certo, continue, tá tudo certo, né? Porque essa pessoa ela precisa entrar no momento sabe, de integração, no momento de tranquilidade, inclusive até mesmo para evitar essa sudorese fria, né? Essa sudorese fria, que é um dos sintomas do estresse, do medo, da ansiedade. O que vai acontecer? Será que eu vou ser aceito? Ou será que eu não vou ser aceito? Como é que vai ser meu futuro? Né? Então é importante a gente se concentrar, respirar fundo, tomar essa consciência do ar que entra e sai do seu pulmão, que entra e sai do teu corpo e imaginar que nesse momento você está absorvendo não só o ar, mas uma força vital. Nesse momento, respirando fundo, eu inspiro ar e também inspiro a força vital existente no universo. Vir-se para o leste, que é o ponto onde o sol nasce, né? Então você vai ver, se você virar para o leste antes do sol nascer, você vai ver que antes está tudo escuro. Mas, a partir do momento que chega o nascimento do dia, aquela escuridão ela vai amainando, né? Aquela escuridão ela vai ficando mais fraca. E mesmo que o sol ainda não tenha nascido, ainda não tenha passado pelo horizonte, a gente aos poucos consegue ver a luminosidade dos raios. Primeiro a gente vê a luminosidade, primeiro a gente vê a luz. E depois que ele passa pelo horizonte, a gente consegue ver o sol. A luz e o calor do sol. E a nossa vida é assim. Naqueles momentos mais difíceis, onde tudo está escuro, onde a gente não consegue ver nada, a gente não consegue ver saída nenhuma, vire-se para o leste. Faça esse exercício, acorde antes do sol nascer. Vire-se para o leste e perceba que a natureza está lhe oferecendo uma aula. Uma aula. Através do nascimento do sol, ela vai te dizer: a vida é um ciclo. Depois do dia vem a noite. E depois da noite, novamente o dia. Siga em frente. A vida é esse ciclo. Perdão. Então, com esse exercício, a gente vai, né, respirando esse ar, respirando essa força universal, a gente vai se tornando mais fortes. A gente vai ficando mais apto para discernir, para, sabe, para distinguir, para planejar, para colocar limites, que a gente precisa de limites. Né? Porque se fica chegando coisa, se fica chegando, a gente se perde nesse caos. Então a gente precisa de limite, a gente precisa focar o que eu quero. O que eu quero fazer da minha vida? O que eu quero materializar na minha vida? Nós precisamos tomar essa decisão para poder executar. Senão, a gente se perde no caos. E depois reclama. Né? Então, acho que é um ótimo exercício para a gente fazer quando a gente estiver passando por aqueles momentos muito difíceis, pela noite da vida, né? Perceber que o sol nasce todo dia.
sabe? Olhe para o sol, respire, agradeça. Eu sou meio doidinha, né? Então, às vezes eu abro os braços. Bom dia, sol! Como você amanheceu hoje? Né? Eu falo isso para ele. Como é que você amanheceu hoje? Quando eu era criança, eu gostava de fazer desenho. Casa, um céu em cima, o sol rindo. Geralmente ele estava rindo, né? Com uma boca assim, com árvore. Geralmente esse era o meu desenho quando eu era criança. Né? E hoje eu abro a janela. Bom dia, sol! Como você amanheceu hoje? Ai, que delícia! Você começa a vida o dia, né, numa outra vibe e tal. Faça isso. Abre a janela e dá um bom dia para o sol. Imaginem aquele sol radiante, lindo, maravilhoso, sorrindo para você. Daí, quando você sair, você vai ver que você vai cumprimentar as pessoas sorrindo. E as pessoas vão responder para você sorrindo. Isso é muito legal. Isso é muito legal, né? E o Sol entrou em Libra nesse ano, no dia 22, né? Nós estamos no dia 27. Às 3 horas da tarde, 3h19. E eu digo isso por quê? Porque no ano passado o Sol entrou nesse mesmo dia, no dia 22, só que na parte da manhã, às 9 horas e 43 minutos. E no ano que vem ele vai entrar nesse mesmo dia, no dia 22, só que às 9 da noite, 9 horas e 4 da noite. Olha só que interessante. Por quê? Porque o nosso universo ele não é redondo, ele é cíclico. Ele é cíclico, não, desculpe, ele é oval. Então, o Sol entra no signo cada ano, às vezes até em dias diferentes. Nós vimos aqui que nesses 3 dias, o ano passado, agora e o que vem, são em horários diferentes. Mas ele pode entrar até mesmo no mesmo signo em dias diferentes. Então, se você nasceu nesse período, faça o seu mapa astrológico. Entre em contato comigo que eu faço. Tá? Faça o seu mapa astrológico para perceber no dia do seu nascimento, na hora e no local onde você nasceu, em que signo o Sol estava. No nosso caso, ele estava em quê? Ele estava em Virgem ainda ou ele já entrou em Libra? É importante a gente ver. E hoje, o caminho que liga Sol e Mercúrio, porque a gente está com o Sol lá em cima, se eu for colocar na árvore da vida, o Sol está lá em cima, né? Está lá em cima, nos trazendo como se fosse um 2 de espada. Veja só, o Sol lá em cima, 2 de espada. Nós temos a Lua embaixo desse 2 de espada, que seria um 4 de espada. Vamos assim, né? Fazer essa correlação. E a gente tem o quê? E a gente tem Mercúrio 11 graus de Libra, do outro lado, 3 de espada. 3 de espada é complicado, hein, gente? 3 de espada é complicado, é dor, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa entrar em contato com essa energia do Sol lá em cima, essa energia, sabe, vibrante, para a gente poder, para nós podermos lidar com as dores da nossa vida, né? Entendê-las, né? Para que a gente possa, de uma certa forma, criar e sentir essa nova energia da Lua em Libra, que ela nos incentiva a mudar. O caminho cabalístico que liga o Sol a Mercúrio é do arcano 3, da Imperatriz, né? Da vitalidade. E o que caminha e o que liga o Sol à Lua, lá em cima e a Lua um pouco embaixo, é o caminho do Hierofante. Nossa necessidade hoje de fazer as nossas orações e de nos conectar com o máximo, com o mais alto, nos conectar com o Nanã. Obrigado, Nanã. Obrigado, Baluaê. Obrigado, Euri. O nosso tempo já acabou e eu espero que o nosso programa de hoje lhe ajude a respirar, a entrar no equilíbrio, a entrar na saúde e continuar em frente, apesar dos problemas e apesar das dores.